Vamos lá? É isso aí, irmão. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos agora com a ministração da palavra de Deus. Patrocínio aí do nosso amigo Marcelo da Construção. Nosso pastor Fernando Marques. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe. Assim como o nosso pastor Robson falou, tua vida, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço já pro nosso amigo Marcelo da Construção. Nosso amigo e parceiro aí da Rádio Fala Brasil, né? Um homem que tem o teu coração voltado para a obra e para fazer acontecer na vida daqueles que estão precisando, né? Primeiramente, Deus na frente, fortalecendo e dando a ele uma condição para poder fazer todas essas bênçãos. Você aí que acompanha o Marcelo da Construção, você que vai ver, né, esse vídeo, saiba uma coisa: Marcelo da Construção é como aquele Opala antigo, né? Você vai falar, mas Opala antigo, carro velho, pastor? Era a forma que não fabrica mais. Pessoas assim igual a ele são pessoas que o mundo está com carência. O mundo está com carência. Porque a palavra de Deus vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o Marcelo da Construção é aquele amigo antigo que não perdeu essa essência de estar ajudando, né, a obra de Deus. Então, esse programa aqui tem o apoio, o patrocínio do nosso amigo Marcelo da Construção, lá no Engenho Novo. Bem, você chega lá no gabinete, no escritório do Marcelo da Construção, e lá ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Entra aí no YouTube, entra aí no Instagram e coloca Marcelo da Construção, e você vai poder ver o trabalho que este homem faz. Esse homem aí, abençoado por Deus. E você vai poder pegar seu endereço, ir lá até ele e fala que você é amigo aqui da Rádio Fala Brasil, parceiro e ouvinte da Rádio Fala Brasil. Amém? Quero deixar um texto da palavra de Deus para você nesta noite. Primeiramente, eu quero fazer uma oração. Amém? Louvado seja Deus. Amantíssimo e soberano Pai, Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor, Jesus, quando tu esteve aqui na terra, Pai, tu passou por aqui, Senhor, e deixou um legado, Pai querido, eterno para nossas vidas. Tu passou pela terra e fez vários sinais e prodígios, cura, libertação, transformação na vida de muitos. E não é diferente no dia de hoje, porque tu deixou para nós que tu iria para o Pai, mas deixaria o seu Espírito Santo, o Consolador. E todo aquele que crê em ti viverá. Todo que crê em ti, Pai, será abençoado. Todo que crê em ti, Pai, será salvo. Muitas promessas, Pai, tu deu e tu deixou. E todo aquele que crê em ti, Senhor, comerá o melhor dessa terra. Então não sei a necessidade em que esse irmão, essa irmã está passando, ou o que ele precisa, Senhor, para a tua libertação, para a sua transformação, para o teu bem-estar, para a tua paz. Então neste momento, nós clamamos a ti e colocamos, Pai, sobre tuas mãos, Senhor, estas vidas, Senhor. Quero acrescentar minha família, também meu ministério, os meus amigos sinceros, Pai, a ti, Pai. Que o Senhor venha fazer uma grande obra, Pai, na vida desses meus queridos irmãos, em nome de Jesus. A palavra de hoje está no livro de Marcos 8,
no capítulo 22, livro de Marcos 8, 22. Amém? Vai ser uma mensagem rápida, mas uma mensagem para você guardar na tábua do teu coração e ficar debulhando esta palavra abençoada para a tua vida. Amém? Porque primeiro ela já partiu para cá, agora ela está partindo aí para você. Veio para cá para me partir para aí, e aí para você dar direção a seguinte para a tua vida e para demais pessoas que estiverem te ouvindo e que te ouvirem e que Deus te levarem para dar uma mensagem. Independente de credo religioso, seja tu uma bênção, seja tu abençoado através dessa palavra. Amém? Deus abençoe. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida. Eles trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pelas mãos, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, depois as mãos nos olhos, e ele, passando a ver, clamando, claramente ficou restabelecido, e tudo distinguiu de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Aleluia. Eu não sei se você pegou essa mensagem, estou sem os meus óculos, mas se você estiver me acompanhando aí, ou se você vai acompanhar depois, você vai entender o que Deus está falando nesta noite. Jesus chega em Betsaida, e trouxeram para Jesus um cego. Aleluia. E Jesus tocou sobre a vista desse cego, porque o cego queria enxergar. Aleluia. E Jesus pôs sobre a sua vista saliva. E esse homem, aleluia, Jesus pergunta a ele: vê alguma coisa? E ele fala: vejo homens andando de um lado para o outro, como se fosse uma árvore. Jesus tirou aquele homem de dentro da aldeia e levou para fora da aldeia. E na segunda vez, Jesus fez a mesma coisa e perguntou àquele homem: você consegue enxergar agora? E ele falou: sim, agora estou enxergando nitidamente as pessoas. E Jesus lhe dá um conselho a ele: então, tu está vendo, né? Está enxergando? Ele: sim, estou enxergando. Então, vai embora para casa. Olha o recado de Jesus: vai para casa e não entre mais naquela aldeia. Olha bem, meu irmão, você vê e sabe que todo momento em que Jesus, bastava somente uma palavra, como o centurião falou, toda vez em que Jesus ia fazer um sinal, era instantaneamente, de uma só vez, a pessoa ficaria curada. Mas com esse cego foi diferente.
A primeira vez que Jesus toca, não acontece nada. Jesus entende que o problema estava no local onde aquele homem se encontrava. Naquele lugar onde aquele homem se encontrava, jamais ele ia conseguir enxergar nada. Porque todos que estavam de volta daquele homem, e aquele lugar não era um lugar propício para aquele homem entender e nem enxergar as coisas, as maravilhas que estavam ao seu redor. Foi necessário que Jesus tirasse ele de dentro daquele lugar, tirasse ele dentro daquela aldeia, para levar para fora, para depois fazer o milagre na vida daquele homem. Meu irmão, essa palavra é muito forte. Essa palavra é uma palavra forte. Porque Jesus teve que tirar. Muitas das vezes você vai ter que sair de algum lugar aonde não está produzindo nada de bom para você, aonde você não está vendo resultado, e Deus está te mostrando. Jesus vai ser necessário, Jesus te tocar, te tirar de dentro daquele lugar que talvez você pensa que é bom para você, mas não é bom para você, porque o que Deus tem para a tua vida é melhor e maior do que você pode pensar. Era necessário que aquele homem saísse. Jesus entendeu, o problema está no local aonde esse homem está. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, é importante você saber qual é o lugar que você está e qual é as pessoas que estão ao seu redor, para que você venha, aleluia, verdadeiramente crescer e desenvolver aquilo que Deus tem para a tua vida. O homem estava cego, o homem não enxergava, mas o problema, aleluia, era o local que ele se encontrava. Jesus tirou ele, Jesus jogou para fora da aldeia e falou para ele: o que é que tu vê agora? Jesus passa a mão pelos olhos dele, põe ali saliva, ele fala: agora eu estou vendo nitidamente tudo. A promessa de Deus, irmão, estava diante daquele homem, mas ele não conseguia enxergar. Por causa de quê, irmão? Por causa do local. O lugar que ele estava, irmão, não era um lugar propício para ele enxergar as maravilhas que Deus tinha para a vida dele. Talvez você está passando por essa situação. O que Deus tem para a tua vida é maior do que tu pode pensar, meu irmão. Consulta Jesus, consulta o Espírito Santo, fala com ele, porque nós pegamos muito texto, às vezes isolado, como diz no livro de Isaías: no lugar onde tu foi assolado, Deus te dará dupla honra. Mas isso, cada caso é um caso. Talvez não seja o teu caso. O seu caso é igual esse homem aqui. Você tem que sair, pedir direção a Deus, aleluia, para que você possa ver, porque senão desculpa, Deus não vai poder fazer um milagre na tua vida, meu irmão. Você vê que nessa passagem Deus teve que fazer 2 vezes. Jesus, toda hora que fazia, ele botava a mão, né? Você vê que o defunto viveu, Lázaro estava lá dentro daquele né? daquele sepulcro. Jesus falou: saia para fora, ele saiu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela mulher com o seu filho andando, né? Ali, Jesus encontra para ela quase perto da entrada, né? O menino já ser sepultado, e Jesus fala para ela, com aquela mulher, tem compaixão, né? Daquela mulher, e o teu filho ali, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, é restaurado, volta a vida dele. Jesus toca no esquife, o menino levanta. Quero te dizer, irmão, Jesus nunca errou. Jesus sempre foi e fatou as coisas certas, porque ele tinha sobre as tuas mãos o poder. Mas nesse momento, meu irmão, ele não pôde fazer nada naquele lugar. Você lembra que quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, que a filha dele está morta, o que Jesus faz? Manda sair todo mundo, que o pessoal estava zombando. Às vezes tu está num lugar, meu irmão, que por a frente é uma coisa, mas por trás é outra. Aleluia. Então é necessário de você despertar. Essa palavra é uma palavra de despertamento, talvez, para a tua vida.
Tem alguma coisa na tua vida que não está dando certo, é necessário que você olha, pense, pesquise, consulte a Deus e tome uma atitude, meu irmão. Para que você venha crescer, para que você venha evoluir, para as coisas de Deus começarem a aparecer na tua vida. Aleluia. Bethsaida. Jesus entra naquela cidade e traga um cego para Jesus. Jesus toca sobre a vista daquele cego. Aleluia. Jesus entende assim: alguma coisa está de errado, está errado aqui. Tem alguma coisa errada. Como é que é isso? Nunca me aconteceu uma coisa dessa. Penso eu falando. Toda vez que eu falo, meu Pai me ouve. E toda vez que eu clamo, um milagre acontece. Basta somente uma palavra, o centurião falou. O servo dele foi curado. Está acontecendo alguma coisa. E Jesus entende. Não. É o lugar, é o local onde ele se encontra. A energia negativa era tanta, meu irmão, que não era por Jesus, mas era contra aquele homem. Aleluia. E Jesus teve que tirar ele dentro daquela cidade, dentro daquela aldeia, e levar para fora, para poder um milagre acontecer na vida daquele homem. Que Deus te abençoe nesta noite. Guarde essa palavra. Às vezes é necessário você caminhar, às vezes é necessário você ser igual a Pedro. Como Jesus falou: Pedro, não adianta, é lá no fundo que eu quero que você vai lançar a rede lá no alto mar, aonde o mar está agitado, aonde ninguém quer ir. Tu joga a rede, Pedro, eu vou contigo, eu vou te mostrar. É ali que você tem que jogar a rede. Se você jogar a rede ali, vai vir peixe. A sua rede vai vir cheia. E não deu uma, não deu duas. Na primeira tacada, e que ele arrasta, vem tanto peixe. A Bíblia diz que teve que chamar os outros para ajudar. Ou seja, aqueles que zombaram dele na primeira vez, ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. Agora vê Pedro vindo com a rede lotada e o mestre dentro. A vergonha se tornou dupla honra. Sabe por causa de quê? Porque Jesus estava no negócio. Coloca Jesus na situação. Aprenda a botar Jesus na situação. Eu tive que aprender a botar Jesus nas minhas coisas. Tive que aprender. Às vezes eu pensava que tinha colocado ele. Às vezes eu pensava que estava fazendo a coisa certa. E precisava colocar Jesus. Você vê que não foi nem esse homem, mas foi alguém usado por Deus que falou para ele: não, você tem talento. Deus tem que abrir a sua mente, tem que abrir o seu entendimento e abrir a tua visão para você ver o que ele tem para você. E aquele homem estava apegado sobre aquele lugar na aldeia. Mas alguém que agiu de grande compaixão, sabendo que Jesus estava ali, apresentou ele a Jesus dentro da aldeia. Foi dentro da aldeia que ele conheceu Jesus. Às vezes você está em uma aldeia que é só para você conhecer Jesus, mas quando ele sair pedir para você sair para fora, você sai junto com ele, porque ele vai te mostrar. Você vai ter visão daquilo que você não tinha. Você vai passar a ter visão. Você vai passar a enxergar. O que aconteceu com esse homem? Foi necessário que Jesus trouxesse ele para fora da aldeia, que é para ele poder enxergar. A filha de Jairo, Jesus teve que botar todo mundo para fora da casa para poder fazer um milagre. Mas aqui não. Aqui foi diferente. O problema estava na aldeia. A aldeia que ele se encontrava não era um lugar propício para ele
receber o milagre. Ele só receberia o milagre se ele saísse dali, daquele lugar, porque aquele lugar não era lugar para ele. E ele sai, junto com Jesus. E Jesus, mais uma vez, pela segunda vez, passa a mão pelos olhos dele, passa a saliva e fala para ele: quando tu tá vendo? Você pode enxergar? Ele: sim, agora sim, agora estou enxergando por completo. Sabe por causa de quê, irmão? Dentro da aldeia, ele só estava vendo vulto, ele só estava vendo coisas complicadas, homens andando como árvore. E como é que a árvore fica quando está andando? Ela não anda, mas ela balança, é muitos ventos. Era assim que ele estava vendo, homens com muitos ventos, com muitos balanços, mas não tinha a essência como aqueles que estavam fora, que tinham recebido também a bênção, enxergando Jesus, a vida como Jesus quer. Tem coisa, irmão, que você parece ser bom para tu, mas você só vai entender quando você sair. Aí você vai ver as coisas como Jesus quer que você veja. Não importa os outros, você foi escolhido, você foi favorecido. É muita coisa, irmão. Pegaram aquele homem e levaram até Jesus. Olha bem, já estavam incomodados com ele, já estavam incomodados com a cegueira daquele homem. Por quê? Eles achavam que ele estava cego por causa ele não fazia. Um cego não pode praticar, não pode fazer coisas como você faz, como eu faço, porque ele está cego, não está enxergando, né? Não é verdade? Mas quando ele passa a enxergar, que Jesus tira ele, começa a mostrar para ele, e aí ele vai entender e vai ver: caramba, olha lá, não era nada daquilo que eu pensava, é outra coisa. Como é que mudou as coisas? É outra coisa. Tô vendo tudo diferente. Tô vendo os homens andando normal. Tô vendo homens buscando a Deus normal, como que se deve buscar. Mas lá dentro, quando eu comecei a enxergar, antes eu estava cego direto, totalmente cego. Mas quando eu começo agora a enxergar, eu começo a ver homens andando de um lado para o outro, como se fosse árvore. Aí você vai ver, tem muito movimento, mas pouca palavra. E a palavra é a boca de Deus falando. Então tinha muito movimento, mas não tinha palavra. E a palavra, ele só conseguiu ouvir foi lá de fora, que aí ele começou a enxergar. Quando ele saiu de dentro daquela aldeia. Vigia a aldeia que tu está andando. Vigia a aldeia que tu está indo. Vigia, porque Deus tem coisas maiores para você. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Eu falei que essa palavra seria uma palavra bem rápida, né? Para que você guarde ela na tábua do teu coração. Você que gosta de palavra, é uma palavra pequena, curta, mas com conteúdo muito grande, que vai te fazer a enxergar as coisas da forma que ela tem que ser, conforme Jesus quer que você enxerga. O Evangelho de Cristo Jesus tem que ser enxergado como ele quer e como ele é. Porque o Evangelho é dele, não é meu, não é seu. Tem muitas modinhas por aí, muitas modinhas, né? Falando. Mas será que Jesus está dentro dela? Jesus não cria modinha, Jesus cria palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Revestir de todas as armaduras de Deus para resistir os dias maus. Ele diz: no mundo terás aflição, tem de bom ânimo. Então tudo que acontece na nossa vida já vem nos ensinando. Mas uma coisa ele vai falar: porque eu venci, tu também vai vencer. Amém? Se creres nele, disse Jesus, comerás o melhor dessa terra. Então, meu irmão, fique com Deus, que Deus te abençoe. Vitória para a tua vida, né? Todas as quarta-feiras nós estamos na Rua Letícia, aqui no Jardim Maravilha, número 11. Amém? Ministério Prosseguir, tá? Quarta-feira da Conquista. Você é o nosso convidado. Vai lá, leva a tua família,
Deus tem uma bênção, uma palavra para você. Nosso diácono Paulo vai estar levando a mensagem lá quarta-feira. Se tu não tiver nada para fazer, amém? Vai lá naquela aldeia que você vai ver a diferença. Amém? Porque Jesus está lá nela. Jesus, quando Jesus está, algo tem que acontecer. Bênção para a tua vida. Fique com Deus. Um grande abraço. Missionária Beatriz, um grande abraço. Te aguardem lá na igreja, qualquer hora, hein? Um grande abraço para você e todo o teu ministério aí, né? A glória da segunda casa no Piraquê, na pedra. Amém. Fica na paz.